Boa noite, companheirada. Já estamos ao vivo aqui. Deixa eu ver aqui. Fixar aqui um comentário enquanto entra o nosso amigo Paulo Henrique. Já desejando uma boa noite a todos vocês. Satisfação mais uma vez. Estou só fixando um comentário aqui enquanto o Paulo Henrique também entra, tá? Rapidinho. Vocês sabem que quem não colocou na agenda ainda, toda segunda-feira a partir das... Pronto, fixou. Toda segunda-feira a partir das 22 horas a gente faz esse momento aqui que é a TV Ocupe. O Paulo já solicitou aqui, vamos... Fala, Paulo Henrique. Salve, salve, meu camarada Jairo Castelo Branco. Salve, salve a galera aí que acompanha a TV Ocupa. Muito boa noite a todos e a todas. Satisfação mais uma vez. Boa noite, camarada. Um fato especial, estou te sentindo alegre na fala. É um regozijo participar dessa TV Ocupa toda segunda-feira, graças à colaboração aí dos meus companheiros e das minhas companheiras aí do coletivo, né? Sem dúvida. Quem mandou um abraço aqui para toda a companheirada do coletivo Ocupe, em especial para a mulherada, foi a nossa amiga Rita Gattiboni, né? Salve, salve aí. Em São Borja, né? Inclusive, Paulo, a partir do próximo sábado, vou começar um projeto com a Rita, né? Nós vamos começar um programa que é o Evita Calar. Dia de sábado. A Rita, ela é uma militante feminista, uma funcionária pública, e ela tem muito conteúdo, é uma pessoa que tem doutorado também, e ela, apesar das limitações do trabalho, ela tem uma militância muito importante. Olha só, quem acabou de fazer uma saudação para a gente aqui foi o vereador Leonel Brizola, do Rio de Janeiro. Satisfação, vereador. Um grande abraço aí, em nome do coletivo. Aqui, viu, Paulo? Até falando para o nosso companheiro Leonel, toda segunda, Leonel, a gente está começando esse projeto aqui com a TV Ocupe, né? E a demanda que eu levei até você de fazer uma live com você, ela é um regozijo pessoal para mim, mas ela foi uma demanda colocada pelo coletivo Ocupe. Então a gente está atendendo essa demanda quando a gente realizar essa live. Por quê? Porque hoje se discutem alternativas no Brasil, né? E uma figura que a gente tem como referência muito forte é o Brizola, né? Sem dúvida. Sempre que a gente sente que as lideranças nos faltam, a envergadura que nós precisamos, a gente lembra de figuras como o Brizola. Então, eu queria deixar esse abraço para ti. Eu sei que você está carregando o peso desse legado, que não é fácil, viu, Paulo? Não, com certeza. Imagine só carregar um sobrenome como esse. Mas você tem um mandato aguerrido de luta, eu tenho visto seus posicionamentos. Não arreda pé, viu, Paulo? Não tá conquistando mandato porque está recuando e fazendo média com a burguesia, não. É um mandato de luta. Então, fica aqui a nossa saudação ao vereador Leonel Brizola Neto. Inclusive, falei para ele que a gente vai fazer a live, mas não só isso, a gente vai compartilhar nos diferentes fóruns que a gente atua, né, para que a gente possa ecoar essa voz aqui no Ceará. Paulo, faz a tua saudação inicial para toda a companheirada aqui, ó. Julie Ramos, Sayonara, Pedro Lucas, Agassi, Lucas Gabriel, Lima, Marcelo Barros, Mil Sofia, Karina Reis, Renato Jorge, Esté Caroline, Josevan Abreu, Renato, Marcela Nunes, Augusto Braga, Lindo Cristiane, Arthur Reivas, Sobral Samuel, Camila Alves, rapidinho aqui,
Erivelton, nosso Leonel Brizola, Ismael Braga, Daniela Morim, Viana Vanessa, Fernanda, Wendel Gabriel, Eri Freitas e Fio. Faz uma saudação para essa galera aí, que daqui a pouco eu trago o nosso balanço do Covid-19 aqui atualizado. Beleza. Primeiramente, agradecer do fundo do meu coração essa oportunidade que os camaradas do coletivo Ocupação Periférica, que é um coletivo jovem ainda, né? A gente não teve a oportunidade de cair em campo como deveríamos, em virtude dessa pandemia, né, dessa crise sanitária. A gente preferiu se resguardar as nossas vidas, né, obedecer o isolamento social, mas a gente está ansioso para cair em campo agora no segundo semestre, assim que a pandemia der uma trégua aí, né? A gente espera que seja o mais rápido possível. E dizer que a periferia que vai ser, que já está sendo uma das principais, que está sofrendo mais com esse impacto, né, porque essa pandemia ela veio também a colocar essa questão de classes muito, muito clara, né, para todo mundo, ou seja, a burguesia ela tem o sistema privado de saúde e tem para onde recorrer. A periferia não, sofre aí com subfinanciamento do SUS, sofre com todo esse ataque, né, aí a classe trabalhadora, pelas mãos do Bolsonaro, Paulo Guedes. Então nós estamos ansiosos para sair às ruas em breve, com segurança, né, e mandar uma saudação aí para todo mundo que está arriscando a própria vida, saindo às ruas, lutando pela essa democracia, que apesar de ser limitada, de ser frágil, mas é o que a gente tem, e então a gente não pode arredar o pé daqui, né, a gente tem que avançar cada vez mais e mais. E aí a gente conta com companheiros aí de nome, né, pesados, assim como o vereador aí, Leonel Brizola Neto. Então, uma satisfação tê-lo aqui com a gente, participando. Paulo, nós estamos aqui, o Fio coloca, boa noite, com a notícia da prisão da Sara Inverno. É uma referência àquela militante bolsonarista. Paulo, vamos lá. São 7.690.708 casos confirmados de coronavírus no mundo. 427.630 mortos. Os Estados Unidos lideram as estatísticas. 2.155.511 infectados. Nos Estados Unidos, nós já temos mais de 2 guerras do Vietnã. Nós temos 118.023 mortos. O Brasil, quando começou essa parceria do Trump e do Bolsonaro, eu não sabia que eles iam liderar esse processo. Eu não sabia que o fim dessa aliança era isso. O Brasil já está, junto com os Estados Unidos, na segunda posição, com 891.556 infectados. Nós já temos 44.118 mortos no Brasil. Trazendo aqui para o nosso estado do Ceará, que é onde nós estamos nesse momento, o estado do Ceará registra 79.853 casos e já são 5.041 irmãos cearenses mortos por conta do Covid-19. Independente dessa coesão política que tem sido transparente, que defendeu com muita força a quarentena, mas nesse momento eu faço a minha crítica, porque a gente passa dos 5.000 mortos no Brasil, ou no estado do Ceará, só o estado do Ceará já tem mais mortos que a China, para se ter noção, e nesse momento a gente está com a abertura da economia aqui no estado do Ceará. Gradual, responsável, como tem se intitulado, mas que mesmo assim eu faço oposição a esse processo. Então, Paulo, como é que você, nesse ato, como representante do coletivo Ocupe, está enxergando esse avanço da pandemia no mundo, e em especial no Brasil? O Brasil talvez hoje seja o epicentro do coronavírus. A América Latina já é o epicentro, né, sobretudo quando se fala em América Latina, a gente tem como referência o maior país da América Latina, que é o Brasil, né? Então, dentro dessa perspectiva, já era com muita tristeza, né? E primeiramente aí de externar o meu luto e o meu sentimento a todos os familiares que perderam seus entes queridos para esse vírus, né? E agora era uma tragédia anunciada, né? Essa aliança aí que você falou era uma tragédia anunciada de muito tempo.
esse negacionismo genocida do presidente da República, não tinham o que dar, a não ser uma tragédia como essa que a gente está vivenciando, né, cara? Então, infelizmente, a gente não teve condição política, por não termos, de fato, um governo que fosse minimamente preocupado com os interesses e com os anseios do povo brasileiro, de resguardar o máximo de vidas, né, de preservar os empregos, de preservar o bem-estar do povo, no sentido mais amplo que eu quero dizer, né? Então, Jairo, não tem outra alternativa para nós, sobretudo para nós que somos os mais impactados, né, com essa pandemia, não tem outra saída a não ser a disposição para a luta, porque a gente sabe que nenhuma conquista vai ser arrancada desse governo se não for através da luta. Então, estamos nos preparando, primeiramente nesse momento, respeitando o isolamento, e aqui no Ceará eu também coaduno com você, eu acho que foi um pouco precipitada, né? A gente sabe que teve um esforço aí que foi até louvável, assim, da parte do prefeito, da parte do governador, mas que infelizmente nesse momento final houve aí meio que uma abertura que, por mais que se chame de responsável, a gente faz essa oposição. Eu também aqui me coloco nessa situação de oposição. Acho que o isolamento não era para ter sido rebaixado agora, era para ter continuado pelo menos até o final desse mês, né? E abrir com segurança total, né? E não arriscar a vida do povo cearense. Bora registrar mais uma companheirada aqui que já entrou. Luma Valentini, Dia Bença, Francisca Rossilene, companheira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaramiranga, a Ila, Tânia Cândido, Rebeca Andrade, Daniel, Ambrósio, Emanuel, Vanessa, Leila Paula, uma galera. Paulo, vamos lá. Vamos trazer para a nossa pauta nacional aqui, que a gente, para quem não sabe, quem não colocou na agenda ainda, de segunda às 22 horas, a gente faz uma discussão do que está na pauta do dia, na política nacional. O Paulo, como representante do coletivo Ocupe, e trazendo uma posição dos movimentos populares diante dessa agenda que está rolando no Brasil aí. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o auxílio emergencial. O governo brasileiro parece estar convencido de que a quarta parcela do benefício deve ser reduzida de R$600 para R$400 e não para R$300, como havia sugerido o ministro Paulo Guedes. O governo já havia feito uma concessão a respeito do valor do chamado Corona Voucher quando o benefício foi criado. No início, Paulo Guedes propunha que fosse de R$200 por mês. No Congresso, sob pressão, o governo chegou a 3 parcelas de R$600. Agora a história se repete. Primeiro, o governo falava que não haveria prorrogação. Depois, que seria algo em torno de R$200 por mais 2 ou 3 meses. Subiu para R$300. Agora já está em 400. Nós sabemos que esses recursos são insuficientes. Mas como é que você está vendo isso, Paulo? O governo brasileiro não tem condições de renovar pelo menos os R$600 para a população mais vulnerável? Bem, condição é o que não falta, né? O governo brasileiro, ele tem soberania para se endividar, quer seja se endividar, quer seja emitir a própria moeda, ele tem condição sim de atender ao povo nesse momento de crise, quer seja crise sanitária, quer seja crise política. O que falta, Jair, ao meu ver, é interesse político, porque a gente sabe que a agenda econômica que norteia esse governo é uma agenda ultraliberal, ou seja, o Estado não se mete em nada, a não ser para salvar os interesses da oligarquia financeira. Como a gente viu aí, no início da pandemia, o governo, em menos de 48 horas, ele liberou 1,3 trilhão para socorrer os bancos. Os bancos são o setor da economia que mais lucra, quer seja em crise, quer seja no momento de bonança. Quem mais lucra na nossa economia são os bancos. Então, o governo teve essa preocupação. Em outros momentos, o próprio Paulo Guedes disse, né, foi bem firme,
de dizer, não, a gente não precisa salvar os pequenos, não, a gente tem que salvar os grandes. Então, essa preocupação dos governos com a oligarquia financeira, com os interesses das grandes empresas, que faz com que a gente perceba que não existe, da parte do governo, esse interesse de socorrer os mais necessitados, que no caso somos nós, né? O povo pobre, o povo da periferia, enfim, os desempregados, aqueles que perderam seus empregos, aqueles que estão na informalidade, e que esse dinheiro, como você mesmo falou, ele é insuficiente, mas dentro da sua insuficiência ele acaba socorrendo de maneira que quem recebe, hoje em dia não está passando fome por causa desses R$600, né? Então, você viu essa briga que foi para atingir esse patamar que é insuficiente, que é 600 hoje, né? Que são R$600, mas que o governo queria R$200. Vamos ser francos, cara. Uma família que seja de 3 pessoas, R$200 não é uma feira de uma semana. Não é uma feira para passar uma semana. Então, você colocar isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso para um governo oferecer R$200 para uma família, né? Para ela passar um mês num isolamento social, para ela arcar com toda a condição de alimentação, de higiene, enfim. É vergonhoso. Então, dentro dessa perspectiva, Jairo, esses R$400 aí, eu acredito que apesar de estar havendo esse embate, esse quebra-cabeça aí dentro do governo, né, esse bate-cabeça aí dentro do governo, eu acredito que no final das contas pode ser que a opinião do Paulo Guedes se sobreponha ainda, pode ser que ainda seja reduzido para 300. Vamos esperar aí. Em Paulo Guedes, a equipe econômica sofreu mais uma baixa, né? Mansueto de Almeida está saindo da equipe. Inclusive comentando que o coronavírus precisava de uma ação mais incisiva, então não saiu atirando, mas saiu deixando já uma mensagem de que não foi uma simples escolha pela iniciativa privada, até porque ele nunca se desvinculou da iniciativa privada, mas foi uma opção política de deixar o governo. De fato, né? Eles sofreram agora essa baixa, então isso aí já mostra que o Paulo Guedes não tem mais o domínio da equipe dele, né? Já mostra o quê? Que a gente já viu em outros momentos aí também um embate do Paulo Guedes com essa ala militar aí, que pensa o plano pró-Brasil, né? Que é um plano de retomada dos investimentos a partir do Estado. Então, há esse quebra-cabeça dentro do governo, para além de toda a lambança que o governo faz em todos os sentidos, né? E isso aí, quem perde com isso aí, na verdade, não é o governo, quem perde com isso aí é o povo, né? O povo que, por mais que tivesse, se eles tivessem consenso, tivessem todo mundo fechado dentro dessa perspectiva de aplicar essa agenda econômica idealizada aí pelo ultraliberal Paulo Guedes, ela seria, não nos iludamos, ela seria nefasta também do mesmo jeito. Por quê? Porque é uma agenda que preza por um ataque vigoroso aos interesses do povo pobre, aos interesses da classe trabalhadora. Então, a gente tem que estar preparado para enfrentar essa agenda a partir do momento em que pudermos ir às ruas com segurança, né? Ô Paulo, eu queria fazer um registro aqui de uma pessoa e de duas pessoas, na verdade, e de um movimento. Eu acho que estão discutindo na linha correta, né, a questão nacional nesse momento. Queria fazer uma referência aqui à Auditoria Cidadã da Dívida e, logo, por consequência, fazer uma referência a Maria Lúcia Fatorelli e também ao professor Nildo Ourix, né? Eu queria que rapidamente você tecesse um comentário sobre esse movimento e sobre essas duas figuras, porque a gente também tem que apresentar para o nosso povo fontes, né, de conhecimento, para que o cara não fique ali apenas na alienação, né, naquilo que entregam para ele, enlatado, mas que ele busque libertação também através de outras fontes. Bem, falar dessas duas figuras, para mim, é de fundamental importância, porque são duas pessoas assim, né, são duas fontes nas quais eu bebo. Diretamente eu acompanho os posicionamentos da Maria Lúcia Fatorelli com esse brilhante trabalho já de décadas, né, não é de hoje, não é de ontem,
Já tem mais de uma década que essa mulher, essa guerreira do povo brasileiro, ela se debate pela questão da dívida, pela auditoria da dívida pública, com participação cidadã. É uma figura que é reconhecida no mundo inteiro, já participou da auditoria na Grécia, já participou da auditoria no Equador. E então a gente tem uma guerreira dessa do nosso lado, lutando junto com a gente tem que valorizar e tem que propagar o trabalho dela enquanto coordenadora da auditoria cidadã. Falar do Nil Dorix, para mim, também é uma outra grande referência para mim, que eu descobri há pouco tempo. Agora, com o YouTube, né, a gente está descobrindo muita coisa, né, com essa possibilidade da internet. Tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. E o Nil Dorix, para mim, é uma das figuras mais firmes, né, e mais que faz um resgate, até, vou aproveitar, não sei se o vereador Leonel está aí, mas ele faz um resgate brilhante do que foi a radicalidade do trabalhismo, na figura do João Goulart, principalmente na figura do Leonel Brizola, né, na figura do Alberto Pasqualini. Ele faz todo esse resgate, Darcy Ribeiro, ele faz todo esse resgate dentro também da perspectiva, ele faz uma síntese, ele é uma simbiose de trabalhismo radical com teoria marxista da dependência. Então também aí entra Teotônio dos Santos, né, que a gente teve o privilégio de fazer o lançamento do Teoria da Dependência aqui no auditório da UES. Para mim foi um dos momentos mais importantes da minha vida, participar juntamente com você, meu camarada. Então são essas duas figuras aí que, muito bem lembrado por você, eu super indico aí que vocês procurem assistir os posicionamentos deles, sigam os canais nas redes sociais, tem muita coisa interessante, muita coisa que eles estão falando é pertinente para esse momento, e sempre posicionamento muito firme e muito claro, recheado de uma lucidez que está faltando para os nossos líderes, né? Nós estamos antenados mesmo, Paulo, porque ontem eu estava sem sono, demorando a dormir, aí na madrugada eu estava pesquisando sobre o Teotônio. É uma figura que também vai fazer muita... Já está fazendo, mas vai fazer muita falta, sem dúvida. Fazer aqui mais um registro rapidinho aqui, ó. Uma galera aqui, peraí. Josiel, Rosendo, Letícia, Gilvânia, Jailma, Mirtes, César Paulista, Du Rossini, Beatriz, Cristina, Nag Conceição, Rayane Zioli, Caroline, José Faustino, Josevan Abreu. Sou ouvinte de carteirinha do Duplo Expresso, incluo o Rômulo Maia. Tudo bem, mas você também é ouvinte de carteirinha da TV Ocupa, que você sempre está aqui. Irã Santos, Shirley Carla, Josevan, lives sensacionais no Duplo Expresso e na TV Ocupa. Aí entrou aqui a Rainara. Pois, Paulo, vamos falar agora de outro assunto palpitante da semana. A militante bolsonarista Sara foi presa na manhã desta segunda-feira pela Polícia Federal. Acho que, na verdade, a Polícia Federal atendeu a um pedido dela, né? Ela estava sugestionando muito isso. Após a autorização do Supremo Tribunal Federal. A prisão foi decorrente de um inquérito que apura atos antidemocráticos. Sara foi a primeira liderança do bolsonarismo a ser presa. Ela está entre os líderes do chamado movimento Os 300 do Brasil. Grupo armado de extrema-direita formado por apoiadores de Jair Bolsonaro que acampavam na capital federal. Em nota, que não cita os nomes dos presos, a Procuradoria-Geral da República informou que a prisão temporária foi pedida pelo MPF e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Abre aspas. Os pedidos de prisão foram apresentados na sexta-feira a partir de indícios obtidos pelo MPF e que o grupo continua organizando e captando recursos financeiros para ações que se enquadram na Lei de Segurança Nacional, objeto do inquérito 4.828. O objetivo das prisões temporárias é ouvir os investigados e reunir informações de como funciona o esquema criminoso, disse a PGR na nota. O inquérito corre sob sigilo. No âmbito de outro inquérito, o das fake news, a militante também havia feito ameaças ao ministro do Supremo
Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em suas redes sociais, ela afirmou: a gente vai descobrir os locais que você frequenta, vamos descobrir quem são suas empregadas, nós vamos infernizar a sua vida. No mês passado, Sara foi alvo de mandados de busca e apreensão no inquérito que apura a disseminação de notícias falsas. E aí? Será que... Eu não vi ainda manifestação, quero que você comente sobre isso, mas eu não vi ainda também manifestação do presidente Jair Bolsonaro, né? Será que, ao contrário do que a Sara pensava, ele vai lavar as mãos, né? Como é que você está vendo essa movimentação de hoje, aí, dessas ações da Polícia Federal, Paulo? A respeito desse silêncio aí gigantesco do Bolsonaro, eu tenho percebido que pelo menos nesses últimos 2 finais de semana, quando o povo mesmo que luta pela democracia começaram a ocupar as ruas, parece que ele deu uma baixada na bola, pelo menos ele, enquanto presidente, né? Ele não tem, eu pelo menos não tenho visto. Não sei se por medo, não sei se por estratégia, não sei o que ele está pensando, mas realmente eu também não vi nada aí a respeito, nenhum pronunciamento dele a respeito da prisão da Sara, né? Então, eu acho que a prisão dessa mulher, a Sara, ela demorou demais, cara. Demorou demais. O que estavam esperando? Ela cometer algum atentado contra a vida de um ministro? Era isso que estava esperando? Porque é o seguinte, a mulher coordena um grupo, né? Um grupo de paramilitares, que a gente sabe que são paramilitares ali, cheio de pessoal da reserva, um acampamento onde o que não falta são armas, né? E agora eles protagonizaram, primeiramente foi aquela marcha com tochas de fogo, que lembrava, fazendo referência clara a Ku Klux Klan, né? E agora esse ataque pirotécnico aí contra o STF. Então, tardou, foi antes tarde do que nunca, né, a prisão dela. Então, espero que a justiça seja feita, né, e que esse grupo seja desbaratado, esses 300, não só esses 300 do Brasil, né, mas que toda essa milícia, né, que a gente pode chamar assim, essa milícia seja desarticulada e sofra os rigores da lei, né, porque a gente não pode aceitar que grupos dessa espécie ocupem o cenário da política nacional, porque a gente que preza pela luta política, a gente quer fazer a luta política, mas no plano das ideias, no plano da disputa política saudável. Aí vem o general Luiz Eduardo Ramos falando que a gente não pode esticar a corda. Como a gente esticar a corda? Quem estão esticando a corda o tempo todo são eles, estão com grupos armados. A gente sempre fez a luta nas condições mais adversas possíveis, né? E agora a gente nunca foi de esticar a corda, como ele fala. Sempre que a gente esticou a corda foi a direita e a extrema-direita. A esquerda, pelo contrário, nós sofremos agora um golpe, saímos pianinho, como fala o professor Nildo, nós saímos pianinho, de cabeça baixa, e não esticamos corda em nenhum momento. Quem está esticando cordas são eles. Agora é aquela coisa, né? A Sara, na frente do smartphone dela, do iPhone dela, ela é muito violenta, muito dura, né? Ela, com a licença da palavra, ela chegou a chamar o ministro Alexandre de Moraes de arrombado, né? E muitas outras palavras fortes, né? Duras. Mas hoje, no depoimento dela, quando ela foi perguntada sobre as ameaças ao Alexandre de Moraes, ela disse que preferia fazer o uso do silêncio. Não quis falar. Né? Então, a gente vê toda aquela virulência na frente do celular, né? Mas quando estica o bicho pega. o bicho pega, aí você apela para o silêncio no mesmo momento. Paulo, só fazer registro aqui, Meire Parente, o Josevan Abreu coloca na TV Ocupe, sem dúvida, entrou Samuel Aguiar, aí o Fio coloquei o presidente que foi flertar com o Putin, aí entrou o Geni, Esté Santos, Cidinha Menezes, o Josevan coloca que o presidente Bolsonaro está desesperado,
Gislaine Marques, Alessandra Pereira, o Chapa Louco, que é do coletivo Outra Face, lá de Guaramiranga. Grande abraço aí pro coletivo Outra Face, nosso chapa aí. Angelice Custódio, a Paloma e o Josevan falando das agressões da Sara como trágicas. Mas falando de prisão, Paulo, eu acho que não vai ficar só na Sara, não, sabe? Na Sara e nos 5 colegas de hoje. O senador Adolfo Rodrigues acabou de pedir ao STF a prisão temporária ou preventiva do ministro da Educação, o Abraão, certo? Pelos ataques reiterados dele ao STF. E o Randolfo Rodrigues afirma: não há espaço para ameaças às instituições e à Constituição Federal. Além desse pedido de prisão para o Abraão, corre em todos os meios de comunicação de que o presidente Bolsonaro irá demiti-lo, né? Será que o Abraão esticou a corda, Paulo? Esse sujeito aí, ele vem esticando a corda desde quando ele assumiu o ministério, né? Quer dizer, desde antes de assumir o ministério, ele é um cara que estica a corda. Ele teve essa oportunidade, se tornou agora popular, né? E agora ele já tem o eleitorado dele garantido, ele vai sair do ministério, mas não vai desaparecer da vida pública brasileira, a não ser que a justiça seja feita e ele puxe aí, pague o preço aí sob a pena da lei, né? Mas eu te digo uma coisa, esse cara, se ele não for punido pelo rigor da lei, ele vai ser uma figura notória aí, quer seja no parlamento estadual, quer seja no parlamento aí municipal, que é o próximo pleito, que vai ter agora mais breve, né, agora em breve, e ele não vai desaparecer, vai ser uma figurinha carimbada, como outros aí da extrema-direita, que se colocaram a cara para fora agora, e é o seguinte, eu tenho uma coisa a dizer, a crítica às instituições, ela tem que ser feita, né? Ela tem que ser feita. Agora, o que você não pode fazer são ataques, porque o que a gente está fazendo são ataques, cara. São ataques. Por exemplo, se você tem uma crítica, e a gente tem críticas a fazer ao STF, a gente tem críticas enormes a fazer ao parlamento brasileiro, né? A gente tem crítica a fazer ao sistema político, a gente faz a crítica no campo das ideias, mas partir para o campo da intimidação, como essa senhora aí, essa Sara vem fazendo, né, é uma coisa assim que realmente merece... Agora, Paulo, o senador Cid Gomes deu uma declaração que eu achei interessante. Aí ele falou, olha, se tem um bem que o Bolsonaro vai fazer ao Brasil, é porque ele está, de alguma forma, concentrando como base de apoio, e cada vez mais essa base vai minguando e ela vai ficando mais, vamos dizer assim, orgânica, uma direita que é realmente misógina, que é realmente homofóbica. Então, uma extrema-direita que há um tempo atrás votava no PSDB e a gente não via esse pessoal em sociedade, né? E aí esse pessoal conseguiu ter uma vitória eleitoral que foi um susto para nós, porque em nenhum momento a gente conseguia acreditar que mais de 50% do nosso povo, nós que já acompanhávamos o Bolsonaro há mais tempo, que mais de 50% do nosso povo fosse capaz de seguir aquela linha. Mas, ou seja, está depurando que daqui a pouco vai ficar só aquele núcleo duro fascista, e ou esse pessoal se esconde, volta para a moita de novo, ou então a gente vai facilmente identificar como grupelho, né? Então o senador Cid Gomes fez essa observação hoje, que talvez o único legado positivo que o Bolsonaro traga para a vida em sociedade é que a gente facilmente daqui a pouco vai identificar como um grupelho de 8% de brasileiros, que eu ainda considero um número alarmante, né, para cerrar fileiras com esse tipo de pensamento. E aí, o que você pensa sobre isso? Cara, eu acho que essa linha de raciocínio aí ela é muito interessante, tá entendendo? Agora, o que a gente tem que imaginar é o seguinte, como esse grupelho conseguiu se tornar hegemônico dentro da política brasileira, né? Isso é um fator que a gente tem que estudar. Aqui não é uma live de 1 hora que a gente vai destrinchar tudo, não. Mas eu tenho algumas impressões, sabe?
eu tenho algumas impressões que tudo isso aí está mais ou menos interligado ali com aquele momento de ebulição que ocorreu em 2013, tá entendendo? Porque até então era difícil você ver a direita ir para as ruas. E a partir de 2013 você viu o quê? A esquerda foi para a rua também em 2013. Não estou dizendo que foi só a direita que foi para a rua. Não sei se você lembra, nas manifestações de 2013 nós fomos para um ato juntos e lá nós, as pessoas que estavam reunidas conosco resolveram fazer um ato em desagravo ao Carlos Lamarca. Por quê? Porque naquele momento a gente foi para aquela de disputar a hegemonia da manifestação, porque a mídia propôs uma caravana, né? Uma micareta social. Diferente, uma micareta. Então a gente, vamos disputar a hegemonia desse espaço aqui. E aí quando a gente fez a manifestação em desagravo ao capitão Carlos Lamarca, nós fomos vaiados. Fomos vaiados. Me lembro como se fosse hoje. Então, que manifestação democrática era aquilo? Na verdade, aquilo era um embrião, né, da guerra híbrida que a gente está vivendo hoje no nosso país. Pois é. E para além disso, Jair, isso aí eu percebi mais que foi uma galerinha da direita, né, que estava ali também, galerinha MBL. Eu percebi mais ou menos isso aí. Ainda acho que ainda não era essa galera propriamente dita, não eram orgânicos ainda, mas já tinha essa inclinação, essa tendência. E em outro momento também eu vi que havia também por parte de setores da própria esquerda, havia meio que dos radicais independentes, né, anarquistas, enfim, havia também uma rejeição muito grande a partidos, né? Levantava a bandeira de partido, não, sem partido, sem partido. Então, eu me senti naquele momento ali, no meio de dois flancos assim, poxa, essa disputa aqui não vai dar coisa boa, não. Naquele momento, né? Mas aí passou 2013, a gente vai para a eleição de 2014, ou seja, o Aécio já veio forte, com a direita forte ali, apoiando ele. A Dilma ganhou por uma margem de votos aí pequena. Já tinha Lava Jato. Já tinha Lava Jato. Já tinha então, assim, são algumas pistas aí que a gente pode colocar na discussão, né? São algumas pistas, né? Eu quero acreditar que eu acredito, na verdade, eu acredito, na verdade, que muita gente bem intencionada, querendo realmente mudanças, rupturas com essa democracia frágil, né? Rupturas no sentido de avançar para uma democracia mais direta, uma democracia onde tivesse mais participação popular, estavam lá. Né? Nós somos dessa corrente, né? de que apostávamos num avanço da democracia, no aprofundamento da democracia. Nós estávamos lá, mas perdemos a disputa, a verdade é essa. Perdemos a disputa e quem se tornou hegemônico, principalmente agora em 2018, que ganharam as eleições. Né? Aí a gente também pode colocar outras questões em discussão, como a questão das fake news, né, e tal. Principalmente a questão das fake news, que agora vai ser julgada pelo TSE, e que também tem ligação direta aí com esse grupo dos 300, porque esse grupo dos 300 nada mais são do que bucha de canhão. Vamos lá. Isso, até porque o fundamental é a gente saber quem está financiando isso. Isso. Que é capaz de ter dinheiro até internacional. Exatamente. E eles são bucha de canhão nos dois sentidos, né? No sentido de dizer assim, ó, realmente ali tem um grupinho que tem armas, tem, mas é o armamento de calibre pequeno. Né? É 38, é pistola. Tem gente que tem armamento pesado. Performance do que qualquer outra coisa. Exatamente. O 300 é um 300 performáticos, né? Como tu falou aí, a mulher por trás ali, na frente do smartphone o smartphone é uma leoa. Na frente dos investigadores é pianinho, né? Então é isso aí, cara. Tem muita coisa para ser discutida ainda. E o tempo é curto, mas vamos deixar essas ideias, essas pistas aqui no ar, que a gente retoma depois no momento mais oportuno, com mais tempo, e faz essa elucubração aí sobre já que a página do jornal para tratar do governo federal é a página policial, vamos passar só mais um informe aqui. Que o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, apresentou uma notícia-crime contra o Bolsonaro por invasão de hospitais. Não resta dúvida de que, ao fazer tal exortação à população, o presidente da República estimulou o próprio povo
a invadir áreas restritas de hospitais, o que constitui ilícito penal, diz a bancada do PSB no pedido de investigação apresentado à Procuradoria-Geral da República. Mais uma irresponsabilidade do presidente. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui para deixar a nossa solidariedade a todos aqueles que, além da incerteza sobre a saúde, além da falta de equipamentos de proteção individual, além de todas as questões de infraestrutura que são produto do subfinanciamento do SUS, ainda tem que passar por esse tipo de constrangimento inaceitável, que são os profissionais da saúde. Então, queria deixar aqui o nosso abraço fraterno, nossa solidariedade, nosso respeito, assim, eu nesse momento sou um devoto a esse pessoal, sabe? Assim, eu penso que são grandes heróis, né? Você sair de casa sem saber se você vai ter saúde, né? Mas para você cuidar da saúde dos outros. Então, queria deixar esse registro, esse repúdio a esse ato do presidente, de apoiar essa ação do PSB e de solidariedade com toda a companheirada dos profissionais da saúde. Jair, eu queria aproveitar aqui essa solidariedade, todo esse reconhecimento que tu colocou na questão aos profissionais de saúde. Eu queria deixar aqui, em específico, o meu aplauso para duas pessoas que tiveram com a gente na luta pela defesa do concurso público do SUS, né? É o Fórum em Defesa do SUS e pelo concurso público, já que foi uma militância que a gente travou, apesar de não sermos da área da saúde, a gente travou essa luta junto com o pessoal da saúde. Então, eu queria deixar o meu abraço aqui para o doutor Nassiri. Nassiri, um grande abraço para você e para a nossa companheira Bruna, que para mim, recentemente, eu tive contato com ela através do Instagram. Bruna também, grande abraço para você, dois profissionais de saúde com quem eu tive o privilégio de travar uma luta. Muito bacana. O Nassili Daud Júnior, médico, psiquiatra, um grande lutador social. Paulo, vamos entrar aqui numa última questão que a gente trouxe aqui, importante, que é a abertura do processo de impeachment do governador Wilson Witzel, né? Até se o nosso vereador Leonel Brizola Neto ainda estiver conosco, também vou tratar disso com ele na live, mas ele também pode comentar livremente aqui, porque atinge, né? Ele é um militante, um representante do povo carioca. O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro publicou nesta segunda-feira o ato que autoriza a abertura do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. A partir de agora, os 26 partidos da Assembleia Legislativa do Rio Alegre têm 48 horas para indicar integrantes para a comissão especial responsável por elaborar o parecer da denúncia contra o governador. Formada a comissão, os membros terão mais 48 horas para escolherem o presidente e o relator. O Witzel terá, então, o prazo de até 10 sessões para apresentar sua defesa à comissão especial. A partir daí, a comissão tem prazo de 5 sessões para apresentar um parecer pela admissibilidade ou não da denúncia contra o governador. O parecer, então, é lido em plenário, discutido e votado pelos deputados estaduais. Caso os deputados decidam pelo recebimento da denúncia por maioria absoluta, ou seja, 36 votos, Wilson Witzel será afastado do cargo e será enviada a cópia do processo ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado, TJ do Rio de Janeiro, para a formação do Tribunal Misto de Julgamento, com 5 parlamentares e 5 desembargadores do TJ. O presidente do TJ só vota no caso de empate. O que me chamou a atenção também, Paulo, é porque a votação, amigo, foi 69 votos a favor do impeachment e nenhum contra. O governador não teve um deputado para votar contra o impeachment. O Witzel, que já foi essa caricatura, essa coisa violenta, essa coisa de tentar capitalizar sendo mais violento que o Bolsonaro, mais chucro que o Bolsonaro. E aí parece, inclusive, sonhando com a presidência da República, mas o que a gente está vendo é uma mistura dessa caricatura
do fascismo com a roubalheira do Sérgio Cabral, sei lá o que é isso, e o cara com 1 ano e meio já está praticamente fora do governo do Rio de Janeiro. Que ele pode lotear a máquina toda que ele não vai conseguir reverter esse processo. Com certeza, com certeza. E outra coisa, isso aí foi jogado aos lobos, eu acho também que ele não escapa desse processo, não. Ele vai ter o mandato dele cassado. Isso aí tem um impacto diretamente. O vereador Leonel Brizola pode, né, pode dizer com muito mais propriedade do que a gente aqui de Ceará, que estamos um pouco mais à distância. Mas isso aí tem um impacto local na eleição agora, se houver eleição esse ano ou ano que vem, enfim, mas na eleição municipal, e tem também um impacto nacional. Quero tratar aqui do impacto nacional, porque como você falou, nesse momento em que havia essa conflagração, né, dessa escaramuça aí na extrema-direita, entre Bolsonaro e o Witzel, mais propriamente dito assim, como as duas caricaturas da extrema-direita, da necropolítica, e o Dória correndo ali por fora, né, tentando dar uma de moderninho, tentando ser menos chucro, mas aí Bolsonaro, de uma tacada, ele já eliminou um inimigo, né? Agora ele tem que se preocupar agora com outro inimigo do campo da direita, e depois ele vai travar a luta com o campo da esquerda, né? Eu acho que ele está jogando um jogo que está matando um leão por dia. Morreu um já, a carta fora do baralho. Inclusive, infelizmente, Paulo, talvez quem esteja se movimentando de forma mais consequente na tática, mais do que qualquer outra liderança, é Bolsonaro. Porque, olha, uma figura como Bolsonaro sustentar 30% de bom e ótimo na sociedade brasileira, a gente está correndo um risco real do Bolsonaro ser reeleito democraticamente com o projeto de destruir a democracia. Isso é fato. Antes de você comentar, Thaisa Silva, Ícaro, Matheus Alves, Josevão Abreu não são hegemônicos, porém há um apelo da mídia nesses grupos, mas somos 70%. Pedro Menotti, Mônica Regina, Gláucia Bastular, Josevão Abreu, lógico que tem grana internacional, sim. Aí, Jennifer, Roseli, Josevan, crime de responsabilidade do Bozo, acredito que ele se refere ao presidente. Aí, Sabrina Novaes, Ozizil, Maria Assunção, Tiago, Angelice, Lene Lopes, Ana Paula, o Josevan, quem mandou assassinar Marielle Anderson? Cai para cima dos bolsonares, Witzel. A Angelice Custódio, misericórdia, só em pensar em reeleição do Bozo, já estou infartando. Acho que ela está se referindo ao Bolsonaro. E entrou também aqui Fernando. E aí? Essa questão aí, ela é uma questão, a reeleição do Bolsonaro, né? Que tem que ser pensada, tem que ser discutida, e a gente tem que ter uma estratégia, uma tática e uma estratégia que seja capaz de derrotá-lo em todos os sentidos, não só no sentido eleitoral, mas no sentido político propriamente dito, moral, né? A gente tem que desmascarar, assim como o Witzel está sendo desmascarado agora, a gente também tem que cumprir esse papel de o Witzel está derrotado politicamente e moralmente, né? E a gente tem que fazer isso com o Bolsonaro, derrotar ele politicamente e moralmente. É uma luta difícil, árdua, né? E como você falou, realmente, apesar de estarmos ali atirando de vários flancos, ele consegue escapar dos tiros e vai sobrevivendo dia após dia, e também não esquecendo que, apesar da sobrevivência, ele também atira, né? Ele também atira, né? Quer seja atira... Olha, Luiz Eduardo Ramos disse que não tinha perigo de golpe militar, mas não estiquem a corda. Exatamente. E agora, o Bolsonaro, questionado sobre a cassação da chapa por fake news, sabe o que foi que ele disse? Vai lá. Estão começando a esticar a corda. Ou seja, em uma semana a ameaça já foi ratificada. É isso mesmo. Pois é. Eu acredito que, infelizmente, né, eu espero que esteja completamente errado. Eu enquanto olhando para o cenário político, eu vejo, assim, no mínimo uns 10 anos de direita no poder, governando. Quer seja essa direita escrota, essa direita
reacionária, através de um golpe, através de reeleição, enfim, ou quer seja a direita mais palatável, como você fala, né? A direita mais palatável governando. Enfim, mas eu digo isso por quê? Porque a gente, isso é uma autocrítica que eu estou fazendo, a gente perdeu muito a capacidade de fazer o trabalho de base, né? E trabalho de base, ele não se faz de um dia para a noite, ele demora, é um trabalho de formiguinha, como a gente cansado de falar, não, trabalho de formiguinha, vamos lá, vamos fazer, mas ele é necessário. Ele é necessário. As igrejas pentecostais, que hoje são base, neopentecostais, que hoje são base de sustentação desse governo, elas fizeram esse trabalho de formiguinha. E não foi do dia para a noite que elas se tornaram essa força política que são hoje, não. Hoje elas ocupam lugar no parlamento, hoje elas ocupam prefeituras, né? Hoje elas ocupam espaço dentro do governo federal. Mas isso tudo é fruto de um trabalho de formiguinha. E eles nunca abandonaram o plano ideológico deles. Eles têm um plano ideológico, né? É um plano fundamentalista, eles não abandonaram isso. Eu não estou dizendo aqui que a gente confunda política com religião, não, o nosso campo, né? É lógico que são duas coisas que a gente tem que separar e dizer, ó, que é joio e aqui é trigo. Não se mistura. Agora a gente respeita, né, a posição e a opção religiosa de cada um. Mas o que eu estou querendo dizer, já é que vai demorar até que a gente se coloque para a sociedade novamente como uma alternativa plausível e que a sociedade enxergue no nosso trabalho uma possibilidade de reencontrar um caminho para o futuro, um caminho de dias melhores, né? Eu acredito assim, mas espero que eu esteja completamente errado. E estou aqui fazendo isso aqui não como chorando a mágoas, não. A dizer, eu vou passar. Não, estou aqui disposto mesmo a fazer militância, né? Porque o militante ele tem que fazer militância, né? Então, estou aqui para fazer a militância e aproveitar a oportunidade que eu estou falando de militância e dizer, se você quer colaborar com a construção do Coletivo Ocupe, primeiro passo, segue a gente lá no Instagram, né? E aí a gente mantém o contato e a gente vê como é que faz para articular essa luta. Tem que construir também uma vaquinha virtual do Coletivo Ocupe, certo? Ninguém faz luta sem dinheiro. Tem que ter financiamento para poder imprimir o material, para poder fazer uma faixa, para poder pagar uma passagem de um companheiro. Então, a gente não tem que ter vergonha disso, certo? Acho que hoje isso já está, inclusive, popular fazer isso, entendeu? Então, tem que falar para a companheirada que isso é importante, certo? Eu digo porque eu contribuo com algumas vaquinhas, eu acho essa ideia muito massa, sabe? Às vezes você está distante fisicamente daquela luta, mas você é partícipe dela. Vamos lá, Cris Souza, Lidiane, Regina Guimarães, José Faustino, Jéssica Anjinha, Luan Girão Capistrano, Geiciane, Angelice Custódio. O Bolsonaro poderia ser caçado, mas o Congresso não deixa, por que será? Luciano Matos, Karine Carnaúba, Gerson Vinícius, o Lucas Gabriel coloca Ciro 2022. Paulo, te dar aqui duas notícias. Uma notícia e a última para você comentar. Amanhã nós vamos fazer uma live aqui com o João Martins Neto, que é um brasileiro que está lá em Portugal, né, que está realizando uma pesquisa. Nós vamos tratar aqui justamente sobre o artigo 142 da Constituição Federal. Tema importante, pertinente a ser tratado. Para a gente saber se o Exército é um poder moderador ou não. Vamos discutir isso. Na quarta-feira, nós vamos fazer uma live aqui com o ministro Aldo Rebelo, que foi ministro das Relações Institucionais, que foi ministro do Esporte, que foi ministro da Defesa, né? Ele foi deputado, ele foi presidente da Câmara dos Deputados, e é um cara que tem uma experiência importante, ele tem uma fala para o nacionalismo que eu acho que é relevante, sabe? Então, deixar já o convite para todo mundo participar dessa live. E na quinta-feira nós vamos fazer uma live aqui com o Christopher Goulart. Ele é neto do presidente João Goulart. E a gente vai falar sobre democracia, sobre direito dos trabalhadores, sobre tudo isso. Então, muito bom. Convidar toda a companheirada aí. Quem não seguiu ainda o Coletivo Ocupe, segue e curte todas essas lives que nós estamos promovendo. Fala aí, mano. A do vereador Brizola Neto, quando é? A live? Na próxima semana, na próxima quarta-feira, vamos fazer uma live com o vereador Leonel Brizola Neto, né? Que vai ser muito bacana também, porque o brizolismo tem que ser escutado, né?
E o Leonel é um cara que é novo, que tem uma energia muito importante e que já é reconhecido lá no Rio de Janeiro. Paulo, para a gente fechar, tem uma campanha que está ganhando repercussão na América Latina e que muito me emociona porque eu me filio a essa campanha, que é a campanha pelo Nobel da Paz para os médicos cubanos, né? Porque toda vida que a humanidade está diante de uma crise como essa que a gente está vivendo, logo aparecem as potências imperialistas para sugerir o quê? O envio de soldados, né? Porque a saída que eles têm é um mundo desigual, é um mundo que o povo pobre tem que conviver com ele e que não pode sequer reagir ou se manifestar. Então você enche de soldado. E em todas essas oportunidades, o que Cuba tem a oferecer para o mundo são os seus médicos, enfermeiros e técnicos de saúde. Mais uma vez, foi assim com o Ebola, você lembra? Todo mundo morrendo de medo, foi lá e enfrentou. E agora com o coronavírus, que as delegações de saúde de Cuba estão em vários países ajudando nesse enfrentamento. Então eu me filio a essa campanha pelo Nobel da Paz para os médicos cubanos e eu faço votos de que muitas outras pessoas se filiem também. Aproveitar para me filiar também aí essa campanha, porque não é de hoje, é de muito tempo que a medicina cubana se pauta pela questão humanitária. Não é uma medicina mercadológica, é uma medicina humanitária. Vamos lá, na década de 80, quando ocorreu o acidente lá em Chernobyl, os sobreviventes, muitos deles, né, debilitados de saúde, foram se tratar em Cuba. Cuba recebeu esses pacientes, tratou deles com carinho, com atenção, com amor, questão bem humanitária. Depois aí teve outras catástrofes, né, naturais, você já citou, quer dizer, você colocou aí a questão do Ebola, mas teve também o furacão Katrina. Os médicos cubanos se voluntariaram para prestar o socorro a todo mundo. Houve lá aquele veto lá por causa desse conflito bobo, né, que sem fundamentação nenhuma humana, né, mas é muito mais uma fundamentação ideológica por parte dos Estados Unidos, vamos deixar bem claro. Então, também teve essa ajuda que eu acho que muita gente aqui do Brasil sente saudade dos médicos cubanos, principalmente o pessoal do interior do Brasil, né, porque eram os médicos que eles tinham, que eles conheciam, né, então vale muito a pena a gente se filiar a essa campanha aí, e tô junto aí. Estamos chegando nas nossas considerações finais, só para falar um pouquinho mais disso. Formada por profissionais da saúde especializados em situação de desastres e epidemias graves, a Brigada Henry Rive atua há 15 anos. O grupo já esteve em países como Angola, Haiti, Chile, Paquistão, Guatemala, Bolívia, México, China e Peru. Há mais de 20 equipes da Brigada em atuação contra a Covid-19 no mundo todo. Quase 2.000 profissionais formados em Cuba compõem esses esforços, né? Josevan Abreu coloca: Cuba por sempre, pelo fim do embargo genocida, o maior legado de Che Guevara é esse de Cuba, né, para Cuba. O Lucas Gabriel também fala aqui da atuação dos cubanos no terremoto do Haiti. Paulo, nós temos 1 minuto para tuas considerações finais. Não, eu sou eternamente grato aos meus companheiros, como eu sempre gosto de falar, os meus companheiros e as minhas companheiras do coletivo Ocupação Periférica, que é um coletivo formado por gente que muitos delas não tinham experiência de militância nenhuma e de uma hora para outra resolveram abraçar essa causa da militância pela periferia, né? Militância de construir um legado nas lutas sociais na periferia. E para mim a satisfação, é um orgulho tremendo fazer parte desse coletivo e dizer que quem quiser chegar junto com a gente pode vir, vai ser bem recebido, bem recebida, e daqui para frente é luta que não vai faltar. Um abraço, satisfação e boa noite para você, Jair, boa noite para todo mundo. Pessoal, quem não seguiu ainda, segue o Coletivo Ocupe, segue o Jair Castelo Branco, segue o Paulo Henrique, fica ligado nos nossos stories aí que a gente está divulgando as lives, né? Essa live, ela é também produto da luta do Coletivo Ocupe, né? O Chapa Louco também está aplaudindo aqui, do Coletivo Outra Face de Guaramirim. Abraço, Coletivo Outra Face. Quero dar
Então, boa noite para todos vocês, porque essa live é tão boa toda segunda-feira, porque tem a presença do Paulo, porque tem a minha presença, mas nós somos figurantes. Os personagens principais são vocês que estão aqui religiosamente com a gente toda segunda e abrilhantando esse espaço aqui, porque aqui são os trabalhadores falando sobre a perspectiva dos trabalhadores.